palavra que Deus sempre fala comigo, né? Deus sempre fala comigo através desta palavra, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Eu sei que ela é profunda e poderosa e pode abrir os nossos olhos e pode despertar a nossa fé nessa noite. Amém? Abra a tua Bíblia no livro 1 João, finalzinho da Bíblia, bem lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Deu para entender? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor vem de Deus. O amor procede de Deus. Se tem uma coisa que acho que ninguém tem dúvida, é que o amor vem de Deus, não é? Não pode ter vindo de outro lugar. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais forte. Nada se compara com o amor, com esse sentimento, o amor puro. Mas presta atenção nessa revelação. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Preste atenção nisso, porque Deus se revela através do seu amor. Não tem nada que revele mais a Deus do que o amor, sabe? Essa é a parte mais íntima de Deus. Essa é a parte mais forte de Deus. E quem tem um contato, quem realmente tem uma experiência com o amor de Deus, ele de fato conhece a Deus. Amém? Então quem ama é nascido de Deus. Veja o mistério disso. Que quando a gente começa realmente a viver este amor, algo nasce dentro de nós. Está entendendo? Algo que estava morto. Veja o poder desse amor. Veja quanta revelação tem nisso, quanto de Deus tem nisso. Porque quem ama é nascido de Deus. E quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente nasce para Deus. A natureza de Deus começa a nascer dentro de nós. E as coisas começam a fazer sentido. Amém, irmãos? Porque se tem uma coisa doida, é a fé. Você crer num Deus invisível é uma coisa doida. Realmente algo do céu, algo sobrenatural, que muitas vezes nos intimida. Mas eu quero dizer para você que esse amor vai te dar uma fé poderosa e sobrenatural. Amém? Esse amor é o que realmente move a nossa fé. É disso que nós vamos falar nessa noite. Eu vou falar desse amor, mas e quanto ele está relacionado com a fé. Amém? As coisas de Deus começam a fazer sentido na nossa vida. E uma nova compreensão começa a surgir dentro de nós. Amém? Aquilo que parecia ser muito estranho passa a ser algo que faz sentido. Amém? Deus só faz sentido na nossa vida quando a gente ama. Não tem outra maneira de Deus fazer sentido para nós se a gente não amar. Amém, irmãos? Porque algo precisa nascer aqui dentro
para que Deus faça sentido para nós. Enquanto isso não nasce aqui dentro, Deus não faz sentido, não faz o menor sentido, porque nós somos carne. E carne não discerne as coisas espirituais. Mas o amor é algo muito espiritual. E quando a gente ama, algo do Espírito nasce dentro de nós. E aí a gente começa a se conectar com Deus. Aí a gente começa a se conectar com o céu. Olha o que diz no 8, o que João diz, porque João era o apóstolo do amor. Quem escreve isso é João, o apóstolo do amor, que os discípulos diziam assim: este é o apóstolo que Jesus amava. Não era isso, mas é que João era tão amoroso e tinha entendido a profundidade do amor mais do que os outros, e João estava sempre colado com Jesus. Diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, no ombro de Jesus. Então, quando eles queriam saber alguma coisa mais íntima, eles falavam assim: João, pede para João, pergunta para Jesus. E sabe, amor tem tudo a ver com intimidade com Deus. Quem ama tem intimidade com Deus. Quem ama tem confiança em Deus. Tem tudo a ver. Então esse João, o apóstolo do amor, que está ensinando isso para nós nessa noite. E no 8 ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. A palavra de Deus ela é categórica, ela é imperativa quando ela diz isso. O homem não conhece a Deus se não amar. É simplesmente impossível conhecer a Deus sem você amar. Está entendendo a importância do amor para que a gente possa se relacionar com Deus? É impossível, não existe a mínima possibilidade de alguém conhecer a Deus sem amar. É isso que a Bíblia está dizendo. A fé por si mesma não revela quem Ele é, não revela quem é Deus. A fé por si mesma, uma fé gerada apenas da nossa mente, uma fé intelectual, não revela quem é Deus, quem Ele é. Está entendendo? Às vezes a nossa fé está baseada apenas no nosso conhecimento natural e cultural, às vezes até, não é? De quem é Deus e como Ele é. Às vezes nós conhecemos, nós sabemos, nós conhecemos sobre Deus, mas não conhecemos Deus. E a gente tenta andar por uma fé de conhecer a Deus, de ter conhecimento de Deus, sem ter conhecido de fato Ele. Por isso que João está dizendo: quem ama conhece a Deus. Então você vai ter uma fé de quem realmente conhece a Deus, e não apenas de quem sabe sobre Deus, de quem tem conhecimento de Deus, sobre Deus. Amém? Tem pessoas que têm fé na fé. Olha, eu creio que fé dá certo. Por isso tem tanta gente crendo em tantas coisas, porque as pessoas têm fé na fé, mas não uma fé que vem de um relacionamento com Deus. Sabe, Jó é uma pessoa muito conhecida, né? Acho que todo mundo sabe sobre Jó. Mesmo sem conhecer a Bíblia, alguém já ouviu falar sobre Jó, sobre o sofrimento dele. Um homem que sofreu muito, que passou por uma situação muito difícil, mas no final da sua prova, no final do seu sofrimento, Jó diz assim: antes de eu passar por tudo isso, eu te conhecia de ouvir falar. E olha que Jó, Deus fala assim, fala para Satanás: viste meu servo Jó?
Não há outro homem como ele, íntegro, que se desvia do mal. Não há outro homem tão reto como Jó na terra. E Jó tinha uma fé apenas num Deus que ele conhecia de ouvir falar. Veja que é possível a gente ter fé num Deus que a gente conhece de ouvir falar. Mas agora ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam. Agora eu consigo ver o Senhor. É desta fé que eu estou falando nessa noite, porque essa fé, ela vê. Amém? Essa fé gerada por esse amor, ela vê o invisível. Não estou falando de uma visão, né, com os seus olhos naturais, mas eu digo que essa fé é baseada nesse amor, gerada por esse amor, ela projeta a imagem de Deus para nós. Ela revela quem Ele é realmente de verdade. Amém? A verdadeira fé nasce de uma revelação. A palavra diz: a fé que opera pelo amor. Amém? Somente alguém que realmente conheceu o amor de Deus e foi transformado por esse amor e foi constrangido por esse amor, pode realmente andar por essa fé. A fé que opera pelo amor, a fé que é gerada pelo amor, essa fé que nós estamos falando aqui nessa noite, que é baseada nesse amor. Amém? E isso fala de uma experiência, uma fé que está baseada numa experiência, numa revelação de Deus. E sabe, às vezes a gente passa por situações, por provas nessa vida, e muitas vezes é nesses momentos que nós temos um encontro, uma revelação de quem Deus é. Como Jó teve, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Porque no sofrimento, muitas vezes na hora da nossa fraqueza, é que nós realmente conhecemos verdadeiramente Deus. Deus não se conhece na nossa altivez, na nossa soberba. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se revela aos humildes. Amém? Então, essa fé precisa passar pelo coração. A fé que revela Deus passa pelo coração. Amém? Nós não podemos andar por uma fé que fica só dentro da nossa mente, da nossa cabeça. A palavra diz: com o coração se crê para a justiça. Com o coração que nós precisamos crer. A fé que revela quem Ele é, quem é Deus, ela passa, ela sai do coração. Amém? Amém, irmãos? Essa é a fé viva, que revela quem Ele é. É impossível conhecer a Deus com uma fé intelectual apenas. A revelação plena de Deus se dá pela experiência real com o seu amor. Vamos para frente. No 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora preste atenção nesse 12 aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor.
Amém? Então preste atenção, ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é um Deus invisível. Claro que Paulo está falando aqui de que, não é que Deus não aparece para todo mundo, não aparece para toda hora para as pessoas. Claro que alguns homens já viram, não é, Deus, a glória de Deus. Moisés viu Deus pelas costas, ele pediu para Deus se revelar, se mostrar para ele. Mas na verdade o que João está dizendo é que o homem com o seu corpo físico não pode ver a Deus, porque a glória de Deus é muito grande para a gente suportar no nosso corpo físico a glória do seu poder. E é por isso que João está dizendo isso. Mas de qualquer forma, enquanto estamos nesse corpo, não é? Enquanto estamos nesse tempo da nossa vida, nós não vamos contemplar a Deus com a nossa visão natural. E Deus então é invisível aos nossos olhos naturais. Então por isso que João está dizendo isso. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Então não se trata mais de apenas crer em Deus, se trata de Deus vir fazer morada aqui dentro. E é por isso que eu estou dizendo que essa fé baseada nesse amor, ela é muito mais real. Deus se torna real para aqueles que amam a Ele, para aqueles que amam com esse amor. Quando a gente ama, quando nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Amém? Amém, irmãos? Quando o amor passa a ser uma prática constante nas nossas vidas, Deus passa a estar em nós. Sabe isso? Por isso que Deus se torna visível. Por isso que Deus se torna perceptível. Porque enquanto nós estamos andando longe desse amor, nós estamos em trevas, nós estamos tateando. Como Paulo disse, apesar de Deus não estar longe de ninguém, mas enquanto os nossos olhos espirituais não se abrem, a gente vai tateando para ver se a gente acha Deus em algum canto. E Paulo diz, apesar que Deus não está longe de ninguém, Deus não está longe de ninguém, mas enquanto você não pode ver Ele realmente, parece que Deus está muito longe, está distante da nossa realidade. Mas quando o amor passa a ser uma prática constante nas nossas vidas, Deus está em nós. Simplesmente Deus passa a habitar em nós. Deus passa a ser uma companhia constante na nossa vida. Amém? Então isso se torna poderoso. E é por isso que a fé que funciona realmente, que revela quem é Deus, é a fé que é gerada por esse amor, por esse relacionamento com Deus e por amor que nós temos uns pelos outros. A questão é essa. Não é apenas de nós amarmos a Deus, é de nós amarmos uns aos outros. Essa é a parte mais difícil. Porque quando a gente para amar a Deus, como um Deus generoso, bondoso, misericordioso, e que pode nos proteger, e pode nos guardar, e pode nos abençoar, às vezes é mais fácil. Mas amar o nosso próximo, o nosso semelhante, é mais difícil. Amém? E algumas pessoas, a gente naturalmente não entende isso, não é? Como assim amar todo mundo? Deus está falando isso? Amar todo mundo? Ou é para mim amar quem eu gosto? Porque às vezes a gente entende errado, né? A gente pensa assim que Deus está falando assim, ó, é para você gostar de todo mundo, tá?
Impossível. Porque gostar fala de algo que é nosso, mas amar fala daquilo que é dele. Quando Deus está pedindo para a gente amar o nosso próximo, Deus está falando para você amar com o amor que Ele amou você. Então você ama com o mesmo amor que Ele amou você. Então você empresta o amor dele para amar o teu próximo. Então aí muda de figura. Quando você se relaciona com o amor de Deus e você começa a amar o teu próximo com esse amor, com esse mesmo amor, não é mais você, é Deus amando através de você. E isso faz com que Deus se torne real para você, para nós. Amém? Está entendendo? Isso é poderoso. Isso é poderoso. Amém? Deus se torna real nas nossas vidas. Deus se torna real na vida daquele que ama as pessoas, naquele que tem uma prática de amar as pessoas. Deus se torna real para essas pessoas. Sabe porque muitas vezes Deus parece algo tão distante? Porque nós temos falhado no amor. Quanto mais a gente se aproxima e anda próximo desse amor, mais Deus se torna real e verdadeiro, quase que como que palpável na nossa vida. Então essa fé se torna uma fé sobrenatural. Quer ver como é que é esse tipo de fé? No próximo versículo, ou no versículo, vamos seguir aqui, mas é no 18, nós vamos ler o 13 para continuar, mas nós vamos parar no 18. Nisso conhecemos que estamos nele, no 13, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Por isso que eu disse que você vai passar a amar as pessoas com o amor dele, porque o Espírito dele começa a habitar em nós, e agora não é mais o nosso amor, é o amor de Deus. Tem um mistério nisso. No 14, vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Amém? Veja essa conexão que existe entre o homem e Deus através do amor. E a gente fica achando que amar as pessoas é algo tão complicado e tão difícil. Realmente é, meu irmão, quando você está longe de Deus, porque nós dependemos de estar perto dele para conseguir amar os nossos irmãos, para amar o nosso próximo. A gente precisa estar perto dele, o Espírito dele precisa estar alimentando a gente, senão a gente não consegue amar o nosso semelhante. Mas quando a gente consegue isso é algo poderoso na nossa vida. Deus começa a estar em nós, e nós em Deus, e a gente se torna uma coisa só. Amém? Amém? Onde que nós paramos? No 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não, já lemos esse, né? Que Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Certa vez perguntaram para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, assim, mostra-nos o Pai, mestre, e isso nos basta. Olha, revela a face do Pai, e a gente vai ser completo, a gente vai ser pleno, a nossa fé vai ser plena. E Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque ele estava ligado com o Pai, era o mesmo Espírito com o Pai.
Por isso quem olhava para Jesus, estava olhando para Deus. E esse mesmo mistério acontece com a gente. Quando você está ligado com Deus, quando o Espírito de Deus começa a habitar em você, quando a pessoa olha para você, não vai conseguir ver Deus perfeitamente, não é? Mas ele vai ver os traços de Deus na sua vida. Ele vai começar a ver o caráter de Deus através da sua vida. Porque quem está se relacionando com Deus vai começar a refletir o caráter de Deus, a natureza de Deus. Por isso que Deus não está longe de ninguém. Porque na verdade nós já somos a sua imagem e semelhança. Mas só que nós, por causa do pecado, né, a gente está meio deformado. No sentido de caráter, não é? No sentido da nossa natureza. Nós estamos mais parecidos com as coisas desse mundo do que com as coisas do céu, por causa do pecado. Mas quando o homem se reconcilia com Deus, ele começa a ser restaurado, e a sua imagem e semelhança começa a ser restituída, restabelecida. Amém? E aí então, 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, sofrimento. Aquele que teme ainda não é aperfeiçoado em amor. Amém? Irmãos, o amor é algo tão forte, tão forte. O amor, esse amor que nós estamos falando aqui, quando ele começa a tomar uma medida, uma proporção na nossa vida, é algo tão forte, tão poderoso. Ele ilumina tanto o nosso interior, que simplesmente não tem lugar para o medo dentro de nós. Amém? Deus passa a ser algo tão real, tão verdadeiro para você, que o medo não tem lugar, não faz sentido você ter medo, porque Deus está com você. E você simplesmente sente uma paz, que Deus está no controle da tua vida. E você não tem medo. Não tem medo de nada. Então por isso que João está dizendo, o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora o medo. Amém? Por isso você passa a ter uma fé tão poderosa. Você não tem mais medo. Os apóstolos sabiam que eles estavam prestes a morrer, a serem entregues para serem mortos de forma de sacrifício, de forma cruel, mas eles não tinham medo, porque a paz de Deus estava no coração deles, porque Deus estava neles, o Espírito de Deus estava nele. Se Deus está com você, não tem por que você ter medo. Por isso que a palavra diz, o amor lança fora todo medo, porque quando esse amor está em você, é porque Deus está em você, e se Deus está em você, não tem lugar para o medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, diz a palavra. Você acha que Deus tem medo de alguma coisa? Deus não tem medo de nada, né? Ele criou todas as coisas. Tudo está sujeito a Ele. Então se Deus está em você, o medo vai embora. Não tem lugar para o medo. Então se a gente ainda sente muitos medos, é porque a gente precisa se aperfeiçoar neste amor. Quanto mais a gente se aperfeiçoa nesse amor, mais o medo vai embora. Mais força você tem, mais autoridade você tem. Amém? Amém, irmãos? O medo vai embora, porque esse amor é poderoso, é mais forte do que qualquer coisa. Amém? É tanta revelação de quem Deus é, que você sente paz. Essa paz que excede todo entendimento. E Davi diz isso, né? Davi também, eu creio que Davi, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E
Davi diz assim: ainda que um exército me cerque, eu não vou temer. E ainda que a guerra se levante contra mim, não temerei, porque eu sei que Deus está comigo. Não só porque eu tenho uma fé, não, Deus está comigo, mas eu estou tremendo. Não, quando você diz isso é porque a pessoa está sentindo uma paz interior aqui dentro. E Davi estava falando disso, era dessa paz que estava aqui dentro. Então para ele, tanto fazia ser 10 homens, ou um exército, ou qualquer coisa, ou a morte, ou uma guerra inteira contra ele. Ele diz: não temerei. Quanto mais você tem de Deus, ou quanto mais Deus tem de você, menos lugar para o medo tem na sua vida. Amém? Então isso é uma coisa forte. Se o medo está atormentando a gente, porque a palavra diz que o medo traz tormento, traz sofrimento. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não quer que ninguém sinta medo. Mas o único antídoto para o medo é o amor, que vai trazer a paz de Deus na nossa vida, que vai trazer a presença de Deus na nossa vida. Não tem outro antídoto para o medo, senão o amor de Deus na nossa vida. O amor lança fora todo o medo. Amém? 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor, né? O nosso amor, amarmos uns aos outros, deve ser uma resposta nossa de gratidão a um amor incondicional que nós recebemos. Amém? Nós recebemos um amor incondicional. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, Deus te amou. Isso está definido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por todos. Então, amar uns aos outros deve ser uma resposta de gratidão por um amor incondicional que a gente recebeu. E por isso que a gente precisa retribuir esse amor, multiplicar esse amor incondicional. Por isso que ele tem que ser incondicional. Por isso que Deus diz que a gente tem que amar uns aos outros com esse mesmo amor. Amém? E Jesus, certo momento, ele chegou e disse assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Porque antes, o primeiro mandamento de Moisés era para que a gente amasse, amai-vos, ama teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então primeiro Deus tinha pedido para o homem amar o seu semelhante com o amor que ele tinha por ele. E agora Jesus vem e diz assim: agora eu vos dou um novo mandamento, que vocês vos amem como eu vos amei. Porque o nosso amor é muito, mesmo que seja por nós mesmos, né? Às vezes a gente não está nem se amando. É para amar como eu estou me amando, eu não estou nem aí comigo, também não vou estar nem aí com ninguém. Mas Jesus diz: vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Com amor incondicional, com esse amor ágape, um amor sem interesse. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que isso é poderoso. Mas a gente só começa a descobrir esse amor à medida que a gente vai se esvaziando. Jesus disse assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também, Deus diz, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação
ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou. Para a gente poder receber esse amor de Deus, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos e desse amor limitado que nós temos. Amém? E agora, o 20. Preste atenção. Olha o que João diz: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém, irmãos? Amém? Então, nós não podemos chegar e dizer assim: olha, eu amo tanto Deus. Nossa, eu sou assim com Deus. Eu sou chegado de Deus. Eu quero tanto estar perto de Deus. Não é? Eu sempre procuro estar perto de Deus, mas se essa pessoa não amar o seu próximo, não amar o seu irmão, Deus está dizendo que ele é mentiroso. Porque não tem como ele amar a Deus que ele não vê, se ele não consegue amar o irmão que ele vê. Deus não está interessado num amor que só se relaciona com ele. Na verdade, para Deus, a grande demonstração de amor por Ele é quando nós amamos o nosso semelhante. Amém? Não foi isso que Jesus disse para Paulo, quando ele aparece para Paulo, né? ainda se chamava Saulo, que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo podia dizer assim, né? Mas como assim? Eu nunca te persegui, Senhor. Mas você está perseguindo os meus pequeninos, você está perseguindo a minha igreja, portanto você está me perseguindo. Então quando você persegue o meu povo, você está me perseguindo. Quando você maltrata o meu povo, você está me maltratando. Mas quando você ama o meu povo, quando você ama os meus pequeninos, você está me amando. Então, se você quer amar Deus, ama primeiro o teu próximo, ama primeiro o teu irmão, porque é isso que vai fazer esse amor ser verdadeiro na sua vida, para você não ser mentiroso. Amém? E dele temos esse mandamento no 21: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus não aceita apenas um amor vertical, de mim para ele, dele para mim, eu e Deus, Deus e eu. Deus quer um amor horizontal, de mim para o meu próximo. Amém, irmãos? Certa vez, depois que Jesus foi crucificado, e Pedro foi um dos que negaram Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou, e Pedro fugiu. E depois de uns dias, depois que Jesus já havia ressuscitado, Jesus aparece novamente para os discípulos, antes de subir definitivamente para o céu. E Jesus meio que marca um encontro com Pedro. E Jesus tenta fazer novamente uma conexão com Pedro. E Jesus diz 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? E as 3 vezes que Jesus responde para Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você realmente me ama? Então ame, cuide dos seus irmãos. Amém? A demonstração maior de amor para Deus é quando nós amamos, é quando nós cuidamos do nosso irmão, do nosso semelhante. Basicamente o que Jesus falou para Pedro é assim: Pedro, tu me amas?
Então ame o seu próximo, ame as minhas ovelhas. Era basicamente isso que Jesus estava falando para Pedro. E sabe, e quando Pedro entende isso, ele se conecta novamente com Deus. Eu quero dizer para você que o amor nos conecta com Deus. Amém? Sem esse amor, Deus não faz o menor sentido. Eu quero dizer para você, se Deus não tem feito sentido na sua vida sem você amar o teu irmão, meu querido, você está cheio de razão. Não tem realmente como Deus fazer algum sentido na nossa vida se nós não amarmos o nosso irmão. Não tem jeito. Por isso que Jesus disse aquilo para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você quer ter essa comunhão de novo, novamente comigo? Volte a amar os seus irmãos. Pedro, você quer andar comigo? Pedro, você quer que a tua sombra continue curando? Ama o teu irmão, porque eu vou ser contigo. Novamente, Pedro, o amor vai te conectar novamente comigo, Pedro. Pedro não sabia mais como voltar, se reconciliar com Deus, com Jesus, com o Mestre, mas Jesus dá a receita para ele: Pedro, você quer se reconciliar comigo? Ame o teu irmão. E sabe, Pedro, por que você me negou? Sabe, Pedro, por que você fugiu? Por que você teve medo? Porque o amor não estava ainda aperfeiçoado na tua vida. Porque quando o amor está aperfeiçoado na nossa vida, o medo vai embora. Pedro não teria negado Jesus se ele estivesse vivendo aquele amor perfeitamente. Amém, meus queridos? Amém. Então está aqui uma receita. Amém? Deus é amor. Se alguém quer se relacionar com Deus, ame o seu semelhante. Ame com esse amor. Descubra esse amor. Passe dê os primeiros passos. Ninguém vai sair daqui, não é conseguindo amar, não é com um amor assim intenso. Não é assim, meu irmão. E um outro conceito que se tem é que amor é um sentimento. Hoje eu estou amando aquela pessoa. Hoje eu não estou amando, mas Deus, o Senhor está querendo que eu ame. Eu não estou sentindo nada por aquela pessoa. Amor não é sentimento. Amor é atitude, é comportamento, é o dia a dia, é uma prática. Amém? Por isso que João também diz, acho que no livro dele, na primeira carta dele, que ele diz assim: eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, porque amor é um caminho. Amor não é um sentimento, não é como o amor eros, o amor do homem para a mulher, que manda cartinha, que manda beijinho. Estou te amando bem, meu coração está disparado. Não, amor, esse amor ágape, ele também pode produzir algo que faz o coração bater mais forte, mas ele vai mover as nossas atitudes. Amém? Primeiro ele vai produzir perdão, ele vai produzir misericórdia, antes de ser apenas um sentimento. Primeiro ele é uma atitude, depois ele se torna um sentimento. Amém? Então não fique esperando, eu não estou sentindo ainda, eu não estou sentindo nada. Mas não é sentimento. Amor é mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amor é um mandamento que Deus está dando, mas Ele não está te mandando ir fazer uma coisa que Ele não te capacitou primeiro. Deus não é um Deus injusto, nem tirano, para pedir uma coisa para a gente que Ele antes não capacitou. Se Ele está mandando você amar, é porque você é capaz. Se você se conectar com Ele, você vai conseguir amar o teu próximo como Ele ama. É só você se aproximar. Amém, irmãos? Ninguém consegue amar o próximo sem se aproximar. Não tem amor de Deus à distância.
igual tem hoje, né? Pela internet, amor à distância, não tem. O amor de Deus só funciona quando a gente se aproxima. Porque a história do bom samaritano, a história do samaritano amoroso, podemos chamar assim, é a história de um homem que passa perto daquele que tinha sido assaltado. Ele se aproxima, ele se abaixa e ele sente a dor do seu semelhante. Os outros que passaram de largo não pararam, porque não sentiram nada. Porque quando a gente passa longe, a gente não sente nada. É quando a gente aproxima que a gente vai conhecer o amor de Deus. Amém? Quando a gente se aproxima, é que a gente sente a miséria que aquela pessoa está passando e vivendo. É que você sente a compaixão, é que você sente a dor dela em você. De longe a gente não consegue. Então, para você viver esse amor, ande perto das pessoas, se aproxime das pessoas, e você vai se aproximar de Deus. Se você quiser andar longe das pessoas, você vai andar longe de Deus também. Mas se você andar perto das pessoas que precisam, e até daquelas que você acha que não precisa, porque Deus vai te mostrar o quanto ela precisa de você, você vai se aproximar dele também. Você vai se aproximar de Deus. Então isso fala de uma comunhão íntima e de uma fé inabalável. O amor é a base de uma fé inabalável. Está entendendo? Se a sua fé anda meio vacilando, está faltando o alicerce para essa fé, que é o amor de Deus, que é viver o amor de Deus. Isso vai dar todo o alicerce para uma fé inabalável, para uma fé sobrenatural, para lançar fora o medo, para fazer você uma pessoa corajosa, ousada em Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Eu não sei você, mas essa palavra me toca demais. E para mim é assim: se eu estou longe do amor, eu estou desconectado com Deus. Mas se o amor ele está de volta no meu coração, está de volta de novo a minha relação com Deus, e Deus faz todo sentido. Eu sei quem Ele é e sei quem eu sou. Quando você está longe de Deus, você não sabe nem quem Ele é e nem quem você é. Mas quando você se conecta com Ele, você sabe quem Ele é e você sabe quem você é em Deus. Você sabe que Ele é o teu Pai e você sabe que você é o filho dEle, e você vai agir que nem Ele. Amém? Vamos ficar de pé.